Aluguel de ações e cotas de fundos imobiliários é um assunto que ficou pendente do nosso encontro aqui do bate-papo de investimentos de quarta-feira, que entraram alguns assuntos e acabou que não deu tempo de falar. Vou falar sobre isso agora, né? Porque saiu uma notícia semana passada que também seria permitido, a partir de novembro, o aluguel de cotas de fundos imobiliários, né? E como que isso funciona? Bom, sobre o aluguel das cotas de fundos imobiliários ainda não está muito claro, não está tudo claro ainda, tudo que a gente precisa saber sobre como alugar a cota de fundo imobiliário, né? Como ter rentabilidade com isso, mas eu quero passar para vocês como que funciona o aluguel de ativos no mercado financeiro. Se você trabalha, igual eu trabalhei muito tempo na área de investimentos, né, de grandes fundos, de fundos de pensão, e você tem uma carteira de ações, né, você pode alugar as ações caso tenha demanda para isso. Né? Se você vai no mercado, se existe demanda por alugar aquela ação, você pode alugar sendo proprietário. Então vamos supor que você tenha na sua carteira ações do Itaú, do Bradesco, do Banco Brasil, da Petrobras, e existe demanda e você quer alugar as suas ações. E isso é possível dentro do mercado financeiro, né? Então o seu corretor, ele tem a obrigação ali de te ajudar a achar, né, quem quer alugar as ações, e você faz um contrato de aluguel de ações. Lógico que é bem mais simplificado, é tudo digital, né? Porque as ações têm que voltar rapidamente para a conta do proprietário. E é importante saber de algumas coisas. Por exemplo, se você é proprietário de uma ação e aluga, o dividendos que aquela ação paga se tiver alugada para alguém é do proprietário da ação. Então veja, eu tenho uma ação do Banco Itaú, do Bradesco, quero alugar, né? Eu alugo para alguém, faço um contrato de aluguel, vou receber um aluguel, que é uma taxazinha pequena, né? Não espere receber muito por aluguel de ação, mas existe uma pequena taxa, e você, como proprietário, que tem direito de receber os proventos, os dividendos, juros sobre capital próprio daquela ação, mesmo ela estando alugada para outra pessoa. Então tem que ficar de olho nisso, que você alugou para alguém e você tem o direito de receber os proventos daquela ação no período que tiver alugada. Então a remuneração do aluguel das ações varia muito também, depende da demanda de mercado, né? Porque papéis que não tem demanda de aluguel, acaba que o valor do aluguel é muito baixo. Aí, quando a demanda aumenta, a taxa de aluguel aumenta também. E por que as pessoas querem alugar as ações? Não tem ação e quer alugar. Geralmente, né, na maior parte das vezes, porque o investidor ele viu uma oportunidade contrária, uma possibilidade de vender. Ele acredita fielmente que aquela ação vai se desvalorizar, né, e ele quer ganhar dinheiro com essa desvalorização. Então, o que ele faz? Ele não tem ação, vamos supor, vou dar um exemplo fictício. Ele tem lá ações da Magazine Luiza, né? Ele analisou o papel da Magazine Luiza, ele acha que está muito caro, que vai cair de preço. Então, como que ele pode ganhar dinheiro quando a ação cai? Então, ele não compra, obviamente, porque não faz sentido, mas ele pode alugar e as ações vêm para a carteira dele através de aluguel. Então, ele aluga de alguém e vende, né? Quando entra na carteira dele mesmo alugado, ele pode vender essas ações. Então, vamos supor que ele alugou as ações da Magazine Luiza e vendeu por R$100, o preço de mercado. E realmente as ações caíram para 90. Então ele ganhou, vamos supor, 10, 12% de remuneração. Aí o que ele faz? Ele recompra de novo as ações e entrega para o proprietário das ações, pagando o aluguel que foi combinado, né? Lógico que a taxa de aluguel é toda combinada entre as corretoras, você não precisa se preocupar com isso. Sabe? Então, o maior motivo pelo qual as pessoas alugam, né, os investidores alugam ações, na verdade, para vendê-las, porque acham que o preço está muito caro. Inclusive, quando a gente tem uma carteira de ações, que eu já trabalhei em fundos, né, com a carteira de mais de R$1 bilhão em ações, e você sabe que vai ficar com a carteira de longo prazo, não vai vender, então você aluga, porque pelo menos você tem uma remuneração a mais daquelas ações. Agora, é um termômetro, quando a gente vê que tem muita demanda por aluguel, a gente está acreditando, a gente já começa a acreditar que aquela ação vai cair de preço.
né? Porque geralmente quem está contratando o aluguel, ele aluga as ações para poder vender no mercado, depois comprar mais barato e entregar para o proprietário, né? Isso é no mercado corporativo, né? Institucional. Agora, no mercado pessoa física, ela pode alugar também as suas ações. Eu acho que você tem que só ligar na sua corretora e assinar um contrato, né? Que a corretora vai fazer essa intermediação para você. Então, tem corretoras que já fazem de forma automática. Ela vê que tem um papel na tua carteira e, se tiver demanda, ela já aluga aquele papel, né, e você recebe a remuneração pelo aluguel das ações. Agora, tem que ver na sua corretora como que isso é feito. Porque no mercado institucional, no mercado profissional, não é de forma automática. Por exemplo, se eu tenho ações da Petrobras e alugo para uma pessoa, eu não posso vender as ações porque eu estaria fazendo uma venda descoberta. Porque as ações, elas são minhas, mas está na propriedade, né, de outro investidor. Então eu não posso vender estando com elas alugadas. Então se eu tenho ações da Petrobras, aluguei para alguém e quero vender, então eu cancelo o contrato de aluguel, as ações voltam para minha conta e aí sim eu posso vender. Para pessoa física, eu já vi algumas corretoras fazendo isso de forma automática. Você já assina um contrato com a corretora e, se existe a demanda pelo aluguel, a corretora aluga para você e você recebe a remuneração. E caso você queira vender as ações, a corretora já automaticamente cancela o aluguel e você pode vender sem problema nenhum. Agora, isso tem que ser checado com a sua corretora, se está sendo feito de forma automática, porque você pode correr o risco de ter as ações, alugar e fazer uma venda descoberto de uma posição, né? Então tem que tomar cuidado com isso, se certificar com a sua corretora, ligar e perguntar, olha, está alugado, eu posso vender mesmo assim? Se o corretor falar que sim, pode vender, e aí ele cancela automaticamente o contrato de aluguel, tá? Porque no mercado institucional não é tão automático assim. Então, aí saiu a notícia. Isso é um mercado de aluguel de ações, já acontece há algum tempo, né, bastante tempo, e agora saiu a notícia, semana passada, que vai ser possível alugar as cotas de fundos imobiliários. Só que eu não tenho certeza ainda de como que vai funcionar isso. Como eu te falei, aqui nas ações, se as ações pagam dividendos naquele período, você mesmo alugando as ações, você tem o direito, o proprietário tem direito a receber os proventos, os dividendos, os juros sobre capital próprio. Fundo imobiliário, né, é o mecanismo que paga o aluguel ali recorrente, paga os proventos mensais de forma recorrente. Aí você vai alugar o fundo imobiliário para uma outra pessoa. Você vai continuar recebendo automaticamente seus proventos? Então são coisas que não ficaram claras ainda, né? Agora ao longo do mês vamos ver como é que funciona, porque de repente, se você tem uma carteira de fundo imobiliário, que você quer segurar essa carteira por um longo tempo, e você recebe os proventos, e você vai continuar recebendo os proventos. Se tiver uma proposta boa, uma taxa boa, você pode ainda alugar as suas cotas e receber também o aluguel pelas cotas. Mas não espere muita coisa, porque geralmente, no caso das ações, varia muito, dependendo da ação, da demanda, mas 2% ao ano, 3% ao ano, sabe? Não é uma taxa, não é um aluguel muito significativo, mas já é uma remuneração a mais. Então, é isso. Eu não sei ainda como que vai ser as regras, se a gente vai poder alugar as cotas e receber os proventos normalmente na conta, quem é que recebe, se a corretora já está preparada para administrar tudo isso, né? E se eu vender, vai ser automático também, então mesmo as cotas estando alugadas, eu vou receber os meus proventos, e se eu resolver vender, a corretora já cancela o aluguel automaticamente e não gera uma venda descasada, né? Uma venda descoberta. Então são coisas que a gente precisa de olhar agora ao longo do mês, como que vai funcionar, para ver se vale a pena. E vou estar aqui falando para vocês, né, qualquer coisa que eu descubra mais, para ajudar nesse processo aí de aluguel das cotas dos fundos imobiliários. Bom, lembrando que ontem, quinta-feira, eu fiz uma live fantástica com um cara chamado Alan Martins, é um trainer do Tony Robbins, ele entende muito de neurociência, e ontem a gente fez uma live e eu pedi para ele explicar algumas coisas, como o nosso cérebro funciona
e como que a gente procrastina com as questões financeiras, cuidar das finanças, fazer investimento. Ele explicou que a gente está muito mais, nosso cérebro é focado em ter prazeres imediatos, e investimentos é um prazer de longo prazo. Então, se você, eu tenho certeza que isso pode te ajudar muito nesse seu processo de educação financeira. Caso você não tenha visto, veja aqui no IGTV, que está aqui gravado, e você pode depois mandar suas dúvidas tanto para mim quanto com ela. Um forte abraço e até segunda-feira. Bom final de semana.